Para falar sobre experiências com as novas regras de preços de transferência, chamamos para moderar o painel, por gentileza, Aline Bergfeld, gerente tributária da Maersk Supply Service. Acompanhada de Gianni Carvalho, Head of Taxes da Prio. Convidamos também Monique Vilela, gerente tributária na CNPC, por gentileza. Aline, passo a palavra a você. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Firjan, o convite da Infis, na pessoa do Eduardo, para moderar esse painel. E a gente estava conversando aqui um pouco antes do painel, e aí o Eduardo comentou, esse é o único painel que só tem mulheres, né? Aí eu me senti lisonjeada. Então, e estar do lado dessas mulheres incríveis, assim, está sendo maravilhoso, é uma honra estar aqui, e agradeço também a todos por estarem participando. Bom, a gente vai falar basicamente das experiências que a gente tem passado na parte de preços de transferência. E aí, a minha ideia aqui inicial, pelo menos, é fazer um apanhado geral, pelo menos do que a gente passou e que a gente vem passando. E aí eu vou começar só com um breve histórico de legislação, porque acho que não vale a pena a gente se aprofundar nisso nesse momento. Então, em 2022, a gente tem um marco, que é a MP 1151. Em 2023, em junho de 23, ela é convertida em lei, então a gente passa a ter uma legislação se baseando agora nas novas regras de preço de transferência, que é a Lei 14.596. E logo em setembro, a gente tem a primeira instrução normativa com algumas diretrizes da Receita Federal com relação aos preços de transferência. E aí, com base nisso, a gente começa a ter, a gente tem como base principal o princípio do Armstrong, que é basicamente, de uma forma bem apanhada, bem geral, que as minhas transações entre partes relacionadas sejam equilibradas e equiparadas a transações com partes não relacionadas. Então, esse é o princípio principal que norteia, e a partir daí a gente começa a ter inúmeras mudanças, né? Então, quando a gente vem olhando para o Brasil, no passado a gente estava trabalhando com margens fixas no preço de transferência, e a gente tem uma mudança drástica com relação à metodologia, né? E aí o que a gente fala muito é que não foi uma mudança só de método, né? Foi uma mudança total, uma mudança de visão de negócio, né? Porque a gente passa a olhar muito mais para as transações, muito mais para as operações. Então, partindo desse princípio, a minha ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo mais fluido, né, para todo mundo também ficar na mesma página do que a gente tem passado, com as trocas de experiências. E aí eu queria passar a palavra primeiro para a Monique, para ela compartilhar com a gente as principais mudanças que ela teve, assim, agora no momento de transição, considerando tanto a Diane quanto a Monique na parte de exploração e produção. Eu venho aqui representando a parte da prestação de serviço, que também foi muito impactada. Mas eu queria ouvir um pouco da Monique, como que foi? Porque logo depois da IN, da IN 2161, a gente teve uma outra IN que teve uma obrigação acessória nova, que é a RTC. Como que foi para vocês essa questão das commodities? Como que foi essa transição? Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a toda a organização do seminário, agradecer ao Eduardo pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E como a Aline mencionou, estou muito feliz porque é o único painel exclusivamente de mulheres, né? Então, é uma honra poder compartilhar com vocês e falar um pouquinho, né, sobre o preço de transferências, algo que a gente se dedica e estuda bastante. E vamos lá. A Aline fez uma ótima introdução, né? A gente aderiu aí às novas regras de preço de transferência, baseado nos guidelines da OCDE, nas diretrizes da OCDE, e isso é um marco, foi um marco muito importante para o Brasil, como economia, como posicionamento global mesmo, mas isso traz impactos significativos quando a gente fala dessa adoção, né? Como a gente vai se adaptar? Virar uma chavinha assim da noite para o dia não é algo muito simples, principalmente quando a gente olha o cenário
econômico brasileiro e principalmente tributário, né? A Receita Federal, ela trouxe as novas regras, então a gente tem aí a MP, a conversão em lei, a gente tem a primeira instrução normativa 2161, a gente aguarda as outras instruções, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Com isso, né, com a adoção às novas regras, a Receita Federal ela trouxe também a obrigatoriedade de novas obrigações acessórias. Então, a gente tem aí um aumento significativo em termos do cumprimento do compliance, e a gente teve, especificamente, né, trazendo a experiência da parte de exploração e produção, quando a gente fala das commodities, a obrigação acessória que é o RTC. Né? A gente teve um ato declaratório que introduziu no final de 2023, que foi assim, pegou todo mundo de surpresa, trazendo essa nova obrigatoriedade que a gente precisava informar a partir de 2024 todas as operações, todas as nossas exportações através do ECAC, simplesmente assim, de uma forma bem simples, um sistema que lá no início ele não funcionava muito bem. Eu lembro que a gente teve muitas dúvidas, a gente trabalha muito em conjunto com o IBP, né, como indústria. Hoje a Diane aqui, atualmente, ela é a coordenadora do GT de TP, então ela estava comigo, ela lembra muito bem. Eu lembro que a gente tinha dúvidas assim simples. A Receita Federal pede para a gente informar aqui qual é a data do contrato. Mas tá, qual é a data do contrato que a Receita Federal entende que seria o válido, né? E a gente vê que o intuito da Receita Federal naquele momento era realmente ter o máximo de informações possível da indústria, né? Acho que até para eles entenderem um pouquinho como é que as coisas funcionavam, mas o negócio não estava muito legal. Então, acho que no início a gente enfrentou, a gente não sabia como ia ser o ano de 2024, porque realmente foi o primeiro ano que a gente teve as regras de forma mandatória, né, como cumprimento mandatório, e a gente estava assim, janeiro, fevereiro, não sabemos ainda como vamos aplicar. A gente até um mês, 2 meses atrás, a gente utilizava o preço de referência da ANP como o preço balizador para todas as nossas operações, e agora a Receita Federal, dito, né, e escrito na legislação, dizia que nós não poderíamos mais utilizar esse preço de referência como um preço balizador. E, em contrapartida, ao mesmo tempo, eu preciso informar uma obrigação acessória, que eu lembro que na IN 2161 deixava bem claro que a gente precisava vincular, informar o RTC para quem utilizava o método de preços independentes comparáveis. Então, a gente não tinha tido tempo para saber se eu iria utilizar o PIC, se eu iria utilizar um MLT, qual seria o melhor método para a empresa naquele momento, uma vez que a maioria das empresas são do lucro real anual, então meu preço de transferência também, um cálculo anual, obviamente. Então eu teria ali o ano inteiro para fazer aquela análise e a Receita Federal falando: opa, se você usa o PIC, informa o RTC. Mas eu não sei se eu vou usar o PIC. Então, isso foi uma das dificuldades que a gente encontrou como indústria, mas tivemos assim um desfecho bom até o final do ano de 2024. A gente conseguiu ali engajar bastante com a Receita Federal. A Receita Federal foi muito aberta, escutou, a gente teve uma consulta pública, tivemos aí uma nova versão da RTC, uma versão RTC 2.0, com um manual, e tirou esse link de que essa obrigatoriedade de informar para quem só pratica preços independentes comparáveis, o que faz toda a diferença. E trazendo também como experiência, a gente, como a Aline mencionou, acho que a adesão aos novos métodos da OCDE traz uma visão muito importante de mercado, né? Você passa a olhar a sua operação, a sua exportação do óleo, a sua importação de serviço, as suas operações financeiras de uma maneira muito mais detalhada, né? Então, como é que é o passo a passo? Quais são os riscos, ativos e funções, né? Que são os pilares das diretrizes da OCDE.
Quando você vai lá para fora, quando você discute com um país europeu sobre as regras de preço de transferência, você vai ver isso de forma muito clara. Eles querem entender como funciona a sua operação, né? Eles querem entender o passo a passo. Então, a gente viu que para muitas empresas, né, no compartilhamento ali, no momento de troca de experiências, para muitas empresas, um preço de referência da ANP talvez nem fosse tão benéfico, né? Eu consigo praticar um preço até mais competitivo para minha empresa se eu praticar outro método de acordo com as informações que eu já tenho dentro de casa ou de acordo com as informações que eu já consigo pegar do meu headquarters. Então, a gente consegue ver esse lado positivo, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma defensora do preço de referência da ANP, em particular, mas a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso pela frente. E quando a gente fala da minha experiência em especial, né? Eu que reporto para a China, por exemplo, é uma empresa que não adota os métodos da OCDE hoje, então eu particularmente tive uma dificuldade talvez um pouco maior do que outros colegas, digamos assim, porque eu precisava de informações. Então realmente foi um trabalho assim, de pouquinho em pouquinho, de reunião em reunião, tentando pegar informações e, de fato, desenhando a operação e tentando levantar todos os riscos. Então, se a gente fala, essa venda que você praticou aqui, você fez uma operação que você está cobrando em dólar num pagamento a prazo. Então, você tem um risco de variação cambial. Mas essa outra venda que você fez foi uma remessa com fim específico para exportação, que é vendido para uma parte relacionada sua, mas você fez o pagamento dela, você negociou ela na sua moeda local. O meu risco, ele é diferenciado. Então, eu acho que, como experiência, olhar transação a transação, né? Nós somos únicos, acho que cada empresa tem as suas dores, e é realmente, assim, um trabalho de formiguinha, né? É muito difícil você trazer isso para dentro de casa e se adequar da noite para o dia. A gente começou em 2024, né? Já passou 2025. Ano passado a gente fez, né, no final de dezembro, nós entregamos a primeira obrigação acessória, o local file, referente a 24. Então, assim, está tudo muito novo ainda. Então, a gente ainda tem muitas coisas a aprender com as novas regras. Eu vou passar a palavra aqui para a Diane agora, para ela poder compartilhar um pouquinho da visão dela, como é que foram esses últimos anos. Olá, pessoal, bom dia. Boa tarde já, né? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada, Eduardo, pelo convite mais uma vez, para falar de um tema tão tranquilo, né? E acho que é por isso que montaram um painel só de mulheres, para a gente tentar falar mais tranquilo, mais manso, de um tema que né, nem todo mundo aqui precisa enfrentar, mas quem enfrenta precisa enfrentar com coragem, né? Eu represento, então, uma multinacional brasileira e, além da complexidade, né, de uma nova metodologia, com novas documentações e tal, acho que o principal desafio para uma multinacional brasileira, né, já que somos a minoria no nosso setor, é também a responsabilidade da consolidação de informações, né, e revisão dessas informações. Para quem tem já subsidiárias coligadas no exterior, né, membros da OCDE, esse conhecimento ele já estava lá, né? Então essas informações elas já eram preparadas pelas equipes locais dentro dessa metodologia OCDE. A grande questão é que quando a gente está falando, né, de um headquarter brasileiro, eu atraio essa responsabilidade de consolidar e reportar aqui no Brasil. E a gente estava até brincando enquanto a gente conversava, né, sobre nós agora aderimos às regras OCDE. Eu sou mãe de adolescente, né, minha gente? Então, assim, a primeira coisa que aconteceu na minha cabeça foi sabor OCDE, né? Sabor.
Porque, né, a gente sabe que a gente se espelha, tá lá na IN, foi uma das conquistas que a gente teve, né, após consulta pública, de ter uma referência à metodologia OECD Guidelines 2020, mas principalmente, né, na primeira IN, na 2161 que a gente teve, o foco já foi setorial, né? A gente percebeu ali uma clara intenção de regulamentar o setor de commodities. Um ano depois, quase, que a gente veio a ter a outra instrução normativa, né, falando sobre serviços, e aí, numa forma mais ampla, transações e serviços, e ali um primeiro passo para o APA. Então, hoje eu considero que a gente está sendo guiado pelo modelo OECD Guidelines 2020 em todas as outras transações não detalhadas pelas INs já publicadas, porque daí é realmente raiz, é ali onde a gente vai beber da fonte. O que a gente tem de IN aqui no Brasil, em tudo, a gente trouxe o nosso DNA, em tudo a gente trouxe algo a mais. E o a mais necessariamente envolve mais trabalho, em mais estudo e mais obrigação acessória, né? O RTC é um deles. Mas quando a gente vai olhar para o Master File, Local File, né, que outros países membros entregam, o nosso é incrivelmente mais detalhado, né? Então, a quantidade de horas que a gente tem que demandar para preparar toda essa informação é gigantesca. Então, outro desafio foi com relação à mão de obra, né? A gente, então, recebe, né, essa notícia, né, ou recebe a instrução normativa 6 meses antes de ter que começar a lidar com aquilo, né, que foi a realidade que a gente viveu lá em 23 para 24, né? Quem é a equipe que eu tenho que entende, aqui no Brasil, que entende do modelo CDE? E mais, normalmente a gente vincula preços de transferência no Brasil a uma equipe tributária, né? A gente tem esse apego com essa matéria, né? Eu gosto de preço de transferência, mas a gente tem que entender que preços de transferência, modelo CDE, ele tem como espírito o princípio arm's length, que é um princípio econômico. Então, em qualquer lugar do mundo que a gente vai falar de regras de preço de transferência, os operadores são ou economistas ou financistas, né? Então, assim, precisa haver uma mudança de mentalidade também dos operadores do direito tributário, do fiscal, enfim, dos contadores, para que eles consigam absorver essa nova forma de enxergar o negócio, né? Eu não estou, assim, fazendo um cálculo com margens fixas como era antes. Eu passei a ter que entender a estratégia do negócio, trabalhar com métricas, né, muito financeiras, pensar realmente em valor de mercado. Aliás, esse tema, esse argumento, valor de mercado, ele está muito em moda hoje em dia, e todos nós vamos ter que trabalhar com ele de alguma maneira, e a gente vai falar sobre isso também. Então, eu percebo, assim, dentre esses desafios, eu acho que além da consolidação, né, também tem essa questão do capital humano. Consultoria no Brasil também é bastante desafiador, né? Acho que todo mundo está se preparando de alguma maneira. Eu coletei muitos relatos aí de várias empresas e vários colegas, né? Acho que todos, de alguma maneira, estão sofrendo juntos com seus consultores, né? É um momento de auxílio mútuo. Mas a gente ainda tem muito para caminhar aqui, né? A gente ainda tem muito para viver. E se a gente for pensar também em custo, né, indicadores financeiros, talvez hoje, no mundo, quando a gente fala de compliance, preços de transferência e Pilar 2 são serviços mais caros em qualquer lugar, né? Não sei o planejamento de budget de cada uma das empresas, mas quando a gente começa a ver, né, uma diversidade de países, principalmente, cada um agora, né, criando novas obrigações acessórias, eu não sei se inspirados no Brasil ou não, mas a gente percebe um movimento aí de incremento de obrigações acessórias no tema preço de transferência. E tudo isso é uma novidade, tudo isso tem, né, um custo de aprendizado e cada dia fica mais caro, né, além de complexo. Então, esse é um panorama muito rápido do desafio que a gente enfrentou no primeiro ano. Várias dores,
muita complexidade, pouco tempo. Da parte da prestação de serviço, a gente também teve diversos problemas, assim, problemas não vamos dizer, né? Vamos dizer dificuldades. A Diane estava comentando sobre a questão de ser uma multinacional brasileira, né? A Maersk, ela é dinamarquesa, então as diretrizes que a gente tem, né, e que foram rodadas e mais rodadas de discussão, foi justamente pelo fato de que, na cabeça deles lá fora, na Dinamarca, não fazia sentido, várias coisas não faziam sentido do que a gente precisava reportar. Então, também a gente teve essa dificuldade de como a gente, prestador de serviço, e aí a gente fala de uma bilateralidade, né, obviamente, a gente tem management fees, a gente como prestadora aqui, a gente tem também a parte de recobrança para fora, em que o meu resultado é aqui no Brasil. Então, antigamente, a gente tinha uma margem fixa, então a gente tinha, né, determinado tipo de racional, e aí começou um detalhamento de como que a gente vai fazer, e um estudo, é isso que a gente está falando, né? Como que a gente faz esse estudo trazendo o negócio como um todo e o que isso vai impactar, né? Porque qualquer tipo de ajuste, ou aqui ou lá, é muito significativo, né? Então, a gente, nesse período de transição, foi bem, acho que todo mundo passou e está passando por diversas dificuldades e diversas complexidades. E aí, depois a gente veio agora, né, como a Diane e a Monique mencionaram, a gente fez a entrega do local file. E aí, o que eu queria ver com vocês depois da entrega do local file, a gente tem algumas nuances, assim, pelo menos de uma forma bem geral, que é com relação a preço de referência. O que eu queria ver com a Monique é o seguinte: Monique, você poderia compartilhar com a gente o que você entende pelo preço de referência? O que você acha? Como que você entende daqui para frente, para poder compartilhar com a gente o que você entende desse tema, que é um tema também um pouco peculiar. Obrigada, Aline. Quando a gente fala de preço de referência, acho que a gente encontra justamente, a gente vai lá a gente volta atrás, lá em início de 2024, que foi quando a gente começou os nossos engajamentos para tentar incluir o preço de referência junto à Receita Federal, numa instrução normativa, que é a tão sonhada Instrução Normativa de Commodities, que nós aguardamos. E a gente começou, enfim, esse engajamento, só que infelizmente a gente entrou num período que foi o período de revisão da fórmula do preço de referência. Então a gente não conseguia mais tentar lotar ou até mesmo justificar algo que estava em revisão, porque as justificativas e as respostas que a gente recebia da Receita Federal lá na época era justamente que eles não confiavam no preço de referência da ANP, que não refletia o preço de mercado, como a Diane mesmo mencionou, né? Não é um preço de mercado, e que eles queriam que a gente utilizasse um preço cotação. E aí a gente fala, opa, né? É um preço liberado por uma agência governamental, então a gente está falando um preço liberado pela ANP, que tem por trás todo o time técnico, né, geólogos, físicos, que entendem das especificidades da indústria e de cada corrente do óleo. Então, não é algo baseado ou um chute, né? É literalmente a matemática que a Diane mencionou aqui também. A matemática, são os economistas, são as métricas, então eles têm toda essa avaliação e é a agência, né, é o local que mais tem um time capacitado para liberar isso. E sem falar que o preço de referência ele é a base de cálculo para o pagamento dos tributos, né, das participações governamentais. Então, por que não? Por que eu pago os royalties, as participações especiais baseado no preço de referência da ANP, mas quando eu vou calcular o preço de transferência, eu não posso utilizar esse preço como um preço parâmetro, como um preço balizador para as minhas operações. Então, agora que a gente já sabe que a fórmula do preço de referência ela já foi atualizada, né? A gente já está utilizando uma nova fórmula, já vem sendo divulgada, e aí agora eu vou pedir a ajuda da Diane aqui,
que é, como mencionei, a nossa coordenadora no GT de TP do IBP, que eu sei que a gente continua com alguns esforços, que, como eu mencionei, eu sou defensora do preço de referência, quando a gente fala de preço de transferência. Eu estava até aqui procurando a Maria Fernanda, não sei se ela está aqui hoje, mas fazer aquela pergunta: será mesmo que a gente não pode usar o preço de transferência? O preço de referência como benchmark para preço de transferência? E aí, a grande questão, né, que a gente precisa enfrentar, e eu acho que as conversas com a Receita Federal elas são muito importantes, é em que modelo que a gente está, né? Se a gente está no modelo realmente OCDE, um modelo econômico, a gente parte do princípio que a gente precisa, né, de um benchmark que reflete o valor de mercado. O que a gente tem, né, de metodologia de valor de mercado para exportação de petróleo hoje no mundo? A metodologia mais usual hoje é o FOB Netback. E se a gente for olhar para preço de referência da ANP, a metodologia do preço de referência ela segue o FOB Netback, né? Obviamente que ela adapta características físico-químicas, né, para trazer informação para os diversos tipos de petróleo que a gente tem no país. Então, quando a legislação fala, né, que eu posso usar, né, o preço de cotação, a gente sabe que a gente tem uma limitação para preço de cotação, preços de agências ou entidades governamentais internacionalmente conhecidos ou utilizados, né? E a gente for fazer essa comparação, por que não? Eu sei que tinha uma crítica, e a gente, né, vem discutindo isso, né, do lado da Fazenda, de que a fórmula do preço de referência não estava refletindo todos os elementos considerados no mercado internacional. E por isso a gente passou 2 anos, né, 2 consultas públicas para rever essa metodologia, essa fórmula, e os principais destaques foram justamente, né, trazer um ajuste ali com relação ao filó, né, para adaptar a metodologia IMO 2020 e também no que tange às características físico-químicas de cada tipo de óleo. Então, inclusive, né, já adaptado, a gente teve algumas questões aí nessa conversa, porque talvez não tenha ponderado exatamente todos os tipos de óleo que a gente tem aqui no Brasil, né, talvez penalizando um pouco mais o óleo pesado para priorizar o óleo leve, e aí dar uma incrementada aí, né, na base de cálculo, mas fato é que a gente já percebeu um incremento no aumento de arrecadação de royalties, participação especial que leva isso como base, e naturalmente, para fins de preço de transferência também deveria ser reconhecido, refletido, né? Mas ainda assim a gente não teve uma manifestação oficial de que seria aceito como um benchmark valor de mercado, né? Essa é a palavra-chave aqui. A gente acredita que tem excelentes, bons argumentos e traria um pouco mais de segurança jurídica. A gente sabe que em metodologia econômica, a segurança jurídica é a regra do jogo, porque o mercado ele é fluido, né? A gente vai ter essa movimentação para cima e para baixo, a depender das transações e tipos de transações. Mas a segurança jurídica sobre o que é esperado, né? A gente sabe que o desejo da Fazenda é que a gente pudesse, né, refletir as nossas transações comparadas com comparáveis internos, né, que a gente chama de comparáveis internos. Ou seja, eu tenho uma transação com parte relacionada, eu tenho uma idêntica com partes não relacionadas, inclusive envolvendo uma parte controlada, e aí eu consigo comparar as duas. A grande questão é que o nosso setor é extremamente complexo, né? A forma de se relacionar entre os entes, ela tem mudado a cada dia. A gente está aí num ambiente de pura tecnologia. Em todos os fóruns a gente fala de AI e novas formas de fazer negócio. Então, é um pouco complicado a gente querer setar uma fórmula única para a gente conduzir uma análise que deveria ser de mercado, né? Então, essa é uma reflexão que eu trago, porque ficar no meio do caminho entre as duas metodologias talvez seja o pior dos mundos, né? Ou a gente vai
volto para uma metodologia margem fixa, controlada, onde eu digo exatamente o que eu quero, ou então eu abraço a metodologia de mercado e aceito que eu tenho, né, vários métodos ali disponíveis, obviamente que tem o mais adequado, mas está na mão do contribuinte demonstrar de por que talvez esse mais adequado não é aplicável naquele ano, para aquela transação, enfim, de forma também econômica. Obrigada, Diane. Excelente. E aí a gente passou, né? A gente teve esse período, todas essas modificações, passamos pelo período de transição, primeira entrega, todas essas dores que a gente sentiu, essas noites sem dormir. Mas a gente tem uma outra modificação, já não bastasse as modificações de TP. A gente tem aí reforma tributária. Então, o ponto principal que a gente vê aqui, pelo menos do que a gente tem conversado com relação à TP, é o quanto isso vai impactar. E aí vamos falar, por exemplo, base de cálculo ampla. O como que isso vai impactar a transfer pricing. E aí a gente tem conversado sobre isso, sobre o que vai mudar, como que a gente vai estar preparado para isso, e como que tem a Bianca, ela sempre comenta, uma amiga minha, ela sempre comenta que é a gente trocando a roda do carro com o carro andando, né? E aí a gente está usando isso sempre. Então, é isso, como que a gente vai? Já passamos por tantas mudanças recentes, e ainda temos mais uma. Então, Diane, eu queria entender com você, o que você acha, quais são as suas perspectivas sobre isso, considerando todas essas mudanças que a gente ainda tem aí pela frente. Então, quando a gente fala do valor de mercado, né, a gente quase não falava sobre isso antes, e de repente a gente teve um boom. E aí, a gente que está estudando aqui, né, vários painéis sobre reforma tributária do consumo, a Lei Complementar 214, a gente tem muitas referências a valor de mercado. E aí, em que medida que, né, essa regra de preço de transferência, né, arm's length, que define o que seria valor de mercado, está conectado com todos esses dispositivos da Lei Complementar 214, que usa como base de cálculo o suposto valor de mercado, né? A gente já discutiu, inclusive aqui, né, nesse mesmo fórum, no ano passado, acredito, né, sobre a inclusão do valor de mercado como uma hipótese de base de cálculo para transações entre partes relacionadas para fins do imposto seletivo, né, aplicado sobre bens minerais. E lá tem uma referência bem clara, né, sobre preço de cotação, aí de novo fazendo referência, né, preço de cotação em bolsa de mercadorias, ou preço de agência governamental, ou preços normalmente utilizados em mercados internacionais, vis-à-vis o conceito que a gente enxerga lá na IN 2161. Né? Mas, de novo, sujeito à regulamentação. Era isso que a gente estava também esperando lá na 2161, ter um desdobramento, uma nova IN, para dizer, então, será que agora vai? Preço de referência NP está lá dentro desse rol ou não? Ou uma Platts, ou uma Argos, o que vem? Né? Mas fato é que a gente tem essa referência para fins de imposto seletivo. E aí a gente sabe que o imposto seletivo ele está na base de cálculo DBS, CBS. Se a gente também não tem, né, uma boa definição para isso, na regulamentação agora, que a gente está ansioso para saber como é que a gente faz essa apuração, né, para quem é operador aqui do setor de óleo e gás. Né? Essa é uma provocação que eu venho fazendo, né, a cada novo evento, desesperada. E aí, agora vem, o regulamento vai tratar disso. Né? Quando a gente olha lá para as notas SAP, né, a gente usa SAP, tem lá já o destaque, né, tudo certinho para o imposto seletivo que incide sobre a saída. No nosso caso, não é assim, ele incide, né, logo na extração. E aí, vai ter, então, uma nova obrigação acessória, né? Haja vista o princípio da simplicidade, que a gente tanto queria que fosse aplicado. Então, muito provavelmente, sim. Mas, para além disso, né, está restrito ao seletivo? Não, não está. Quando a gente olha lá os primeiros artigos, né, lá o 12 ao 18 da Lei Complementar 214, que fala da base de cálculo, né, das hipóteses da base de cálculo, da base ampla, enfim, eu tenho várias referências a valor de mercado.
né? Eu até trouxe uma cola aqui, né? Porque ele traz um conceito semelhante ao valor de mercado da regra de preço de transferência, mas não faz nenhuma referência à Lei 14.596. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer criar um novo conceito de valor de mercado? Como que fica assim, vale um conceito para uma coisa e outro para outra coisa? Né? Ali a gente vê lá na base do IBS-CBS que o valor de mercado ele está sugerido para ser aplicado em operações sem valor monetário, ou seja, as não onerosas, né? Operações com partes relacionadas, natural, integralização de capital com bens e distribuição de lucros in natura e arbitramento. Na única hipótese que ela detalha um pouquinho mais é na parte do arbitramento, né? E aí coloca entre as hipóteses, então, assim, que seria aplicado através do valor fixado por órgão competente, pelo preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, ou pelo preço divulgado ou fornecido por entidades representativas dos respectivos setores. E aí, de novo, será que o preço de referência NP está aqui? Né? Porque são várias formas, no meu entender, de falar exatamente a mesma coisa. Mas paramos por aí? Não. Ano passado a gente também foi surpreendido, né, pelo PLV 10 de 2025, que também queria trazer o valor de mercado como base, inclusive, de apuração de royalties. Então, assim, onde a gente quer chegar? Né? A gente, o legislador, né, quando traz essas propostas, onde a gente quer chegar? A minha visão sobre isso a gente quer, né, ter essa flexibilidade para acompanhar as mais diversas formas de transações. O valor de mercado é uma boa métrica. A grande questão a gente precisa saber como que a gente vai definir o que é valor de mercado, né, para que a gente não tenha um conceito para cada ambiente, para cada tributo, para cada legislação, e como que a gente vai fazer para apurar. Porque quando a gente olha a Lei Complementar 214, por exemplo, a gente não tem, assim, a gente tem sinalizações, seria um preço aplicado, né, como a Aline bem disse, numa transação similar e tal. Mas pode ser uma transação similar de 2 anos atrás? Pode ser uma única transação, eu preciso uma amostra mínima, né? São inúmeras perguntas que a gente já se fazia lá atrás, inclusive, né, no nosso antigo PIC de margens fixas, que podem vir a ser questionados novamente, né? Ouvi dizer que parte dessas perguntas vão ser tratadas no regulamento. Não sei se de forma objetiva, né, a ponto da gente conseguir resolver a nossa vida a partir de 1º de janeiro de 27, mas estamos nessa torcida. E aqui só complementando, acho que é uma reflexão e tanto. Deixa todo mundo um pouco tonto. Quando a gente fala de reforma tributária, e principalmente se a gente faz esse link com preço de transferência, que não é um assunto simples, né? É algo muito específico, como você mesmo mencionou, que muitas das vezes é tratado por economistas, você tem toda uma subjetividade. Então, se a gente for falar de valor de mercado, as regras do jogo vão mudar, né? Literalmente. Então, a gente precisa fazer uma análise interna, todas as empresas, para entender qual vai ser o real impacto. Então, o tributário não é mais simplesmente calcular imposto e entregar a obrigação acessória, né? Ele passa a ser uma visão muito mais estratégica, porque qual é o meu valor de mercado? No que eu vou me basear? Não só para calcular o preço de transferência, mas também para pagar o imposto. E como a Receita Federal vai se preparar também para fiscalizar. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. A gente não sabe de que forma eles estão recebendo essas informações que já foram entregadas relacionadas a preços de transferência. A gente não sabe como serão essas fiscalizações, como eles vão interpretar. E eu acho que ainda está muito cedo, né? Eu acho que, assim como a previsibilidade normativa que a gente espera tanto, a gente teve aí uma consulta pública da IN de serviços e APA. E aí a gente ficou na expectativa da liberação da divulgação da IN. E
o último prazo que eu tinha escutado no final do ano passado das autoridades fiscais é que teria sido, né, no final do ano passado, ninguém liberou, e que a consulta pública para ienes de commodities, operações financeiras, sairiam no início desse ano, mas também até agora nada aconteceu. Então, assim, o que a gente sabe é a Receita Federal ela está tentando, ela está investindo realmente em capacitar os auditores fiscais, mas a gente não está vendo muita movimentação. Então, quando a gente fala da adesão das regras da OCDE, a gente tem um princípio muito claro na legislação brasileira, a partir do momento que a gente aderiu a essas normas, que é utilizar os guidelines da OCDE para fazer o nosso cálculo de preço de transferência. E, de fato, é isso que a gente tem feito. E acho que uma reflexão que eu queria trazer aqui é, a gente vê, quando a gente olha para fora, a gente tem países como a Noruega, que se você for olhar, case studies, que eles enfrentaram a mesma situação que a gente enfrenta hoje, que é uma dificuldade quando a gente fala da precificação do óleo, a dificuldade de encontrar os seus comparáveis em si, e a solução que eles encontraram foi, opa, nós, como governo, podemos trazer isso para dentro de casa, né? Por que não ajudar o contribuinte? Por que não nos ajudarmos? Então, vou liberar os preços, vou disponibilizar a equipe, isso vai facilitar a minha vida, uma vez que eu vou ter menos custos com fiscalização, eu vou ter a certeza de que o que você está praticando é um preço justo, que o que você está pagando de imposto é o que eu espero, está dentro da minha expectativa, e automaticamente isso diminui o trabalho dos contribuintes. Então, é uma troca importante, rica. Então, se a gente quer realmente aderir às novas regras, né, já aderimos, que a gente faça e tente fazer. Obviamente não dá para copiar e colar, né? Nós temos todo um cenário, o Brasil, temos todas as nossas especificidades, mas vamos tentar olhar para os bons exemplos, né? Então, Noruega utiliza preços governamentais quando a gente fala de preços de transferência para as commodities. Equador também, se não me engano, Indonésia. Então, a gente tem países que utilizam os guidelines da OCDE, mas ao mesmo tempo também conseguem utilizar agências governamentais e aceitar esses preços. Então, por que não? Por que que a gente vai ser diferente nesse momento, né? Ainda mais num momento tão desafiador. Queria deixar essa reflexão. Acho que a Obrigada. gente não precisa ser nem diferente nem igual, né? A gente tem vários métodos ali no OECD Guidelines e a gente poderia, e talvez é o que faça mais sentido até, né? Usar esses preços como um safe harbor, né? Então, até nessa questão de como ajudar, é como nós podemos nos ajudar mutuamente, né? Porque ter um preço de referência como benchmark, com certeza vai facilitar a fiscalização, inclusive para a Receita Federal, né? Porque a quantidade de horas, né, em qualquer auditoria de preço de transferência em qualquer país, ela é muito grande, porque a metodologia baseada nos princípios econômicos, ela precisa de mais tempo de dedicação. Você precisa mergulhar ali no cenário econômico daquela companhia. Mas eu não queria desperdiçar aqui os nossos últimos minutos, né? Já que a gente tem uma especialista aqui em aduaneiro também, a Aline. Que isso, gente, pelo amor de Deus. A gente tenta. Fiquei até, meu Deus. Estou até nervosa. Não é? Olha, e a gente já se encaminhando para o final, falar de aduaneiro, um tema tão complexo. A gente sempre fala sobre valor aduaneiro, né? E o quanto isso pode impactar TP, né? É um tema realmente muito complexo, é um tema que a gente vem acompanhando já tem um tempo. E aí, o que a gente tem, pelo menos, pesquisado e tentado entender, e aí não somente num cenário agora, né, do que a gente está passando agora, mas também num cenário futuro, considerando a reforma, é justamente a minha base de cálculo, né? Então, a minha base de cálculo vai mudar, vai virar uma base de cálculo ampla, e o valor aduaneiro ele vai mudar, porque, né, hoje eu tenho um cenário de um valor aduaneiro específico, eu vou passar a ter uma base de cálculo muito maior, né? E aí, o que a gente tem visto, pelo menos de valor aduaneiro, é a preocupação com
comparado com o preço de transferência, né? Então, por exemplo, se a gente tiver algum subfaturamento, né, do valor aduaneiro, isso impacta no nosso preço de transferência. E vice-versa, se a gente tem um valor aduaneiro muito inflado, o quanto isso também impacta no preço de transferência. É um caminho que ainda tem muita divergência, a gente ainda precisa de muita regulamentação. Isso não só aqui no Brasil, a gente tem várias nuances assim fora também, em outros países a gente tem posicionamentos diferentes quando a gente está comparando preços de transferência com o valor aduaneiro. Então, é um tema bem complexo, estamos acompanhando. Não está sendo fácil, principalmente por conta da reforma tributária, como que vai ficar. E aí, o que a gente, pelo menos, tem assim, de experiências até agora que a gente tem trocado, não querendo traumatizar todo mundo, gente, por favor, preço de transferência não é esse bicho de 7 cabeças. Mas a gente caminhando para o fim, assim, tentando fazer Vamos pensar positivamente, igual o Jansen na reforma também, né? Vamos pensar positivamente, né, Jansen? A gente tem muita coisa para mudar, a gente tem muita regulamentação ainda, tem muita coisa que precisa ser regulamentada. A gente está com previsibilidade, estamos aguardando, espero que bons cenários. A gente está pensando sempre positivo. É um tema realmente complexo, mas aí, para amarrar o nosso painel, a minha ideia é trazer aqui pelo menos uma conclusão para todo mundo do que a Diane e o que a Monique elas acham, o que elas gostariam de concluir, o que a gente tem aí de próximos passos, e deixar todo mundo pelo menos respirando um pouco com relação a preço de transferência. Eu acho que quem se preocupa, cuida, né? Então, quando a gente traz as nossas preocupações aqui, é sinal de que a gente está pensando sobre isso, a gente quer fazer da melhor forma, né? Quer reduzir custo também, porque cada vez que a gente vai lá e faz um ajuste de sistema, e vem outra regra, e vem mais um detalhe, é mais um custo, é mais mobilização de time, aí tira o time que está ajustando o sistema da reforma tributária, aí vai para o preço de transferência, aí vai para o da renda, e aí ninguém mais sabe onde que parou, porque o aduaneiro também tem 3 métodos diferentes. Ai, socorro. Tem que juntar todo mundo numa salinha, trancar todo mundo e vamos resolver. É isso, o que a gente quer realmente assim, é um alinhamento, né, um pouco de previsibilidade para que a gente possa seguir em frente, não ficar aqui nesse tom de crítica, que na verdade nada mais é do vamos nos ajudar, né? Exatamente. E essa previsibilidade é justamente a segurança jurídica que a gente precisa, né? Então, quando a gente fala tanto de preço de referência, é justamente para tentar trazer um pouco de segurança jurídica nesse cenário que a gente vê as coisas tão abertas, né? Se fosse um aberto, mas com uma direção, ó, você realmente pode praticar dessa forma, estamos ok, a gente seguiria de uma forma muito mais tranquila, vamos colocar assim. Mas eu acho que esses momentos, né, de que a gente avança um pouquinho, a gente sente que a gente tem que dar mais um passo para trás, vamos rever novamente. Então, vamos defender o preço de referência, não, vai ajustar a fórmula, vamos parar, vamos deixar a discussão aqui em stand-by, vamos voltar a discutir o preço de referência. Então, eu acho que é um cenário difícil, né, desafiador para todo mundo e que consome muita energia, consome não só energia, mas é custo também para as empresas. E o que a gente espera é realmente mais clareza e mais segurança jurídica. Isso. Eu acho que é isso. Gente, temos 2 minutinhos, lindo. Gostaria de agradecer a todos que participaram aqui do painel. Foi uma honra, como eu digo novamente, estar do lado dessas mulheres incríveis. E eu dou por encerrado aqui o nosso painel. Obrigada.